Chegamos ao final da série Sete Pecados, que tratou dos chamados sete pecados capitais e que possuem essa denominação pela característica de conduzir aquele que pratica um desses pecados a outros tantos pecados. Nos 7 domingos que se passaram, ouvimos o reverendo Valdinei falar-nos a respeito destes pecados. No primeiro domingo, meditamos sobre o orgulho, manifesto na vida do rei Nabucodonosor. Depois, ouvimos sobre a inveja. No domingo seguinte, meditamos a respeito da ira ou raiva. Depois, foi a vez de ouvirmos o reverendo Valdinei falar-nos sobre a preguiça. A seguir, a avareza foi o quinto pecado nessa série a ser analisado. Depois, foi a vez da glutonaria. E por fim, no domingo passado, avaliamos o impacto da libertinagem ou luxúria na vida das pessoas, especialmente na vida dos cristãos. Esta série, por mais séria e importante que tenha sido, gerou algumas curiosidades, algumas coisas, alguns comentários muito pitorescos. A cada domingo, à porta do templo para a despedida, sempre ouvíamos algumas coisas do tipo: haja pecado, hein, pastor? Ou, pastor, me vi em boa parte dos pecados, só não tinha noção da seriedade deles. Contudo, o comentário mais engraçado ou pitoresco foi o seguinte: ouvido pelos pastores de uma pessoa que, não ao término do culto, mas antes dele, enquanto conversava no átrio, e nos disse: o culto vai começar, deixe-me entrar, não quero perder o sermão, em todos os outros pecados eu me incluí, vamos ver se eu me livro do pecado de hoje. Pois bem, deixadas as curiosidades e xistes que foram feitos, qual é o balanço que você pode fazer a respeito da consequência destes 7 pecados na sua vida? Como foi ouvir a respeito desses pecados? Com certeza, alguns se viram na maioria deles. Não queremos isso, não gostamos, mas acabamos nos incluindo em boa parte deles. Outras pessoas se incluíram talvez em apenas alguns desses pecados. Houve ainda aqueles que se viram em apenas um dos 7 pecados. E com certeza alguns também disseram: não me vejo em nenhum deles. O problema é que esse quarto grupo, ao afirmar que não se vê em nenhum dos 7 pecados, pode ter inconscientemente incorrido em pelo menos um deles: o orgulho. O que quero dizer com isso? Atacar alguém? Apontar para alguém? Não. Apenas lembrar uma verdade bíblica, que estamos todos incluídos, indistintamente, que está descrito em Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esta é sempre uma lembrança a ser colocada em nossa mente. Jamais podemos nos esquecer disso. No texto que nós acabamos de ler, o texto base de hoje, temos a muito conhecida parábola do filho pródigo. Penso que ela seja perfeita para o encerramento da série 7 pecados, pois as personagens desta parábola, de uma forma ou outra, incorrem em alguns desses pecados chamados capitais. Na história que nós lemos no Evangelho de Lucas, o filho mais novo pede a parte que lhe cabe nas riquezas da família,
recolhe toda esta herança, recolhe todo esse dinheiro e vai para longe dos olhos do pai, numa terra distante, e literalmente torra todo o dinheiro, na linguagem bíblica, de forma dissoluta. No primeiro momento, o rapaz incorre no pecado da avareza, que, como vimos na série, esse pecado não se resume, a avareza não se resume ao ato doentio de economizar, mas também a avareza se manifesta na forma como lidamos com o dinheiro, ao depositar nele a nossa confiança. Cada vez que depositamos a nossa confiança mais no dinheiro que em Deus, estamos cometendo o pecado da avareza. Avaro não é apenas aquele que guarda doentiamente o seu dinheiro, mas aquele que deposita a sua segurança nele. E assim aconteceu com esse rapaz. Foi isso que o jovem fez. Caiu no pecado da avareza ao acreditar que a sua vida estaria resolvida com a parte que lhe cabia na herança. O rapaz também foi presa fácil do pecado da libertinagem. Jovem, longe de casa, sem ninguém para lhe dizer o que fazer e o que não fazer, com a impulsividade natural da juventude, com muito dinheiro, tudo isso aliado à imaturidade natural da juventude, gastou tudo com prostitutas. E com certeza, bebidas e tudo que envolve a vida libertina. Enquanto teve dinheiro, levou uma vida libertina. Uma vida de luxúria, muita farra, numa linguagem atual. Não parou com a vida libertina porque tenha caído em si, não parou com a vida libertina porque tivesse se arrependido desse pecado, parou porque o dinheiro acabou, não tinha mais como viver, não tinha mais como manter aquela vida de libertinagem, não havia mais como pagar as prostitutas, não havia mais como pagar toda aquela vida libertina. E aí sim, caiu em si da besteira que havia cometido. Quando caiu em si, voltou para casa, seu pai lhe ofereceu um banquete. Agora, observemos a outra personagem desta parábola, o irmão, o filho mais velho. Ao chegar em casa e ouvir o barulho da festa que o pai fizera pelo retorno do jovem libertino, não entende o que está acontecendo e pergunta a um dos criados da casa o que significava aquela festa, aquela música, aquele banquete. E ao ser informado então que a festa era por conta do retorno de seu irmão, volta para casa e fica indignado e trava um diálogo com seu pai. O pai vai ao seu encontro e travam então o seguinte diálogo, o filho para o pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua sequer, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Na fala do filho mais velho, podemos perceber pelo menos dois pecados capitais: a inveja e a raiva. Uma grande raiva tomou conta no coração daquele rapaz. Ficou indignado e com certeza o seu semblante não era o dos melhores na conversa que teve com seu velho pai. Ficou com raiva do pai e inveja do irmão. Por quê? Porque aquele jovem libertino tinha tanto, e ele, que era um rapaz tranquilo,
não tinha tido nada do pai. Contudo, queridos irmãos e irmãs, no encerramento de nossa série 7 Pecados, a personagem a ser observada com mais cuidado é a do pai, e não a dos dois filhos. As personagens dos dois filhos são conhecidas por nós. Tratamos delas nesses 7 últimos domingos. Aqueles que agem com inveja, com raiva, com libertinagem e tudo isso. Mas o pai é a personagem a ser observada nesta manhã. O pai, ao encontrar o filho mais novo, o libertino, o abraça com grande amor, misericórdia e perdão. E ao conversar com o invejoso e irado filho mais velho, tenta tirar-lhe o peso e a angústia no coração sem recriminá-lo. Jesus, ao contar a parábola do filho pródigo, descreveu com profundidade a natureza pecadora da humanidade. A figura dos dois filhos, na verdade, retrata a vida nossa, a vida da humanidade. E o amor de Deus é expresso na personagem do pai, que perdoa os dois filhos a tudo aquilo que eles fazem. Voltemos-nos então, pois, agora para essa última personagem, o pai, o velho. Para o pai, o filho mais jovem, ainda que tenha solicitado a sua parte da herança, ainda que tenha saído de casa, ainda que tenha gastado toda a fortuna, a sua fortuna, com meretrizes, ainda assim continuava sendo seu filho. Para as outras pessoas, o jovem poderia ser o libertino, o pecador, o irresponsável, o imoral, o sem vergonha. Mas para o seu velho pai, aquele jovem, por mais que tivesse feito, ainda continuava sendo seu filho. Por outro lado, o filho mais velho revelara-se irascível, invejoso e de difícil diálogo com o pai. Este, por sua vez, trata o filho com grande paciência e, acima de tudo, com grande amor, tentando compreender o que estava no coração daquele filho e da dor que ele estava sentindo e da inveja que sentia de seu irmão mais novo. O pai da parábola contada por Jesus é uma metáfora de Deus, que manifesta o seu amor de forma incondicional a mim e a você. O pai da parábola representa Deus para com a humanidade. Assim como o velho pai ama seus dois filhos, mesmo eles manifestando pecados que afetam inclusive ao próprio pai, ainda assim o velho, o pai, ama os seus filhos e perdoa os seus filhos. Assim Deus para conosco. Assim Deus para com você. Depois de ouvirmos a respeito dos 7 pecados capitais, convém a pergunta: você tem sido vencido rotineiramente por um deles? Ou por alguns desses pecados? Você tem sido vencido por algum deles? Ou talvez você ainda seja tentado à conclusão de que essa série não é para você, mas sim para o fulano, para o beltrano. Se o irmão estivesse aqui para ouvir isso. Isso faz com que nos lembremos de outra parábola contada por Jesus, a do fariseu e o publicano, que subiram ao templo para orar. O publicano é tido como um pecador, pois cobra impostos do seu próprio povo e assim. Eu gosto muito da paráfrase A Mensagem, a paráfrase da Bíblia, chamada A Mensagem, do pastor presbiteriano Eugene Peterson. E eu gostaria então de ler o texto desta parábola do fariseu e do publicano nessa linguagem. Nós temos na tela. Para alguns que se julgavam bons,
estavam satisfeitos com sua condição moral e olhavam de nariz empinado para o povo simples, Jesus contou a seguinte história: 2 homens foram ao templo para orar, um fariseu e um cobrador de impostos. O fariseu, cheio de pose, orava: ó Deus, sou grato por não ser como esse bando de ladrões, trambiqueiros, adúlteros, ou como esse cobrador de impostos. Sabes que jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de toda a minha renda. Enquanto isso, o cobrador de impostos, de cabeça baixa, não ousava nem olhar para cima. Apenas dizia: Deus, tem misericórdia, perdoa este pecador. Jesus comentou: quem voltou para casa justificado diante de Deus foi o cobrador de impostos, e não o outro. Nunca se esqueça, você é pecador, nós somos pecadores. Por mais que não gostemos disso, por mais que não queiramos, por mais que lutemos, ainda assim continuamos e continuaremos sendo pecadores. Pecadores que lutam diariamente contra o pecado. Eis a diferença: pecadores que lutam constante e diariamente contra o pecado. Às vezes caindo, às vezes sendo derrotado, e outras tantas sendo vitoriosos. Contudo, e apesar de toda essa realidade, a graça de Deus é maior e mais profunda que qualquer um dos 7 pecados capitais e seu perdão. Por mais consequências desastrosas que esses pecados deixam em sua vida, a graça de Deus é mais eficaz. É o que nos afirma Romanos 5:20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, onde teve bastante pecado, teve muito mais graça ainda para perdoar essa multidão de pecado. Para o perdão de Deus, requer-se apenas o arrependimento. Apenas o arrependimento. É o que nos atesta 1 João, capítulo 1, versículo 9, que nós conhecemos e cantamos muitas vezes em nossos cultos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ocorre que para alguns, aceitar a graça de Deus é algo muito difícil de se entender e aceitar até. Como assim? Não preciso fazer nada, mas eu não preciso mesmo fazer nada para ter o perdão de Deus. Na verdade, a graça de Deus contida em seu perdão é um presente. É um presente. Max Lucado, um autor cristão, fala algo muito interessante a esse respeito de como encaramos esse presente que Deus nos oferta, que é a sua própria graça. Nós temos o texto. Nosso costume é pegar o presente e tentar merecê-lo, diagnosticá-lo ou pagar por ele, em vez de simplesmente dizer obrigado e aceitá-lo. Por mais irônico que possa parecer, uma das coisas mais difíceis é ser salvo pela graça. Existe algo dentro de nós que reage à dádiva gratuita de Deus. Temos a estranha mania de criar leis, sistemas e regras que nos tornarão dignos de nosso presente. Por que fazemos isso? A única razão que me ocorre é o orgulho. Um dos pecados capitais que nos impede até de aceitar o perdão de Deus. Queremos que nós mesmos tenhamos a dignidade e o mérito do próprio perdão. Mas não é assim que acontece. Porque a graça de Deus nos é ofertada graciosamente, é um presente de Deus a cada um de nós. Por mais pecados que cometamos, sejam eles os 7 capitais ou outros quaisquer, ainda assim, à luz do Pai da parábola contada por Jesus, ainda assim Deus oferece o seu perdão a cada um de nós, oferece o perdão a mim e a você. Essa é a graça de Deus.
ao término da série Sete Pecados, não se esqueça de que a última palavra não é do pecado, mas sim do perdão de Deus. Esta é a última palavra ao seu coração, ao nosso coração. Gostaria de encerrar nossa meditação com uma canção. Uma canção, um compositor brasileiro chamado Estênio Márcios, chamada O Sonho. Por ser uma música e a letra a tratar de um sonho, ela possui liberdade poética e até doutrinária. Vocês vão perceber na letra. Contudo, esta letra poética revela uma grande verdade a respeito dos pecados que porventura você possa cometer. Nós vamos ouvir a música. E eu convido você a acompanhar essa música. Nós temos a letra, ela será projetada. Vamos ouvir por um instante essa música de Estênio Márcios, chamada O Sonho. Eu pediria a ajuda dos irmãos da projeção. Sonhei que eu tinha morrido, não lembro direito do que. Me vi frente a um alto e belo portão, com a placa escrito céu. Bati com um certo receio, um anjo saiu pra atender. Me disse, pois não, eu falei, quero entrar, pois aí é o meu lugar. O anjo me disse, curioso, eu não acho seu nome em nossos registros. Eu disse, procure num livro antigo, escrito antes que houvesse mundo, e ali achará com a letra do rei meu nome em tinta vermelha. Alguém entregou para o anjo registros que eu reconheci, compêndio de todas as leis que eu quebrei e os pecados que cometi. O anjo olhava os registros, visivelmente assustado, e me perguntou, foi assim que viveu? Eu então respondi que sim. Então, como é que você tem coragem de vir nessa porta bater? Eu disse, olhe bem, no final dessa lista você reconhece esta letra. E o anjo sorrindo me disse, é verdade, o rei escreveu perdoado. E ao som dessa bela palavra, aquele portão se abriu. Então eu entrava cantando um hino, que pena que o sonho acabou. Ficaram comigo aquelas palavras, primeiro eu quero ver meu Salvador. Há uma lista chamada Livro da Vida. E pela fé, você pode dizer, como na canção, o nosso nome estará escrito em tinta vermelha. Não porque mereçamos, não porque somos bons, mas porque o Rei nos perdoa, porque o Senhor nos perdoa, porque o Rei
morreu na cruz do Calvário para que nós alcançássemos o seu perdão e a sua paz. Portanto, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a alegria de poder louvá-lo sempre pelo seu eterno perdão. Porque há perdão em Deus para 7 pecados e todos os outros. A Ele, pois, toda a glória. Amém? Que Deus assim nos abençoe.